Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vou apresentar um seminário sobre o algoritmo de Dijkstra para a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmo do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Agreste Pernambuco. Essa disciplina ela é ministrada pelo professor Dr. Álvaro. Bom, nesse seminário a gente vai abordar a contextualização do algoritmo, o funcionamento do algoritmo e sua prova de corretura. Primeiro vamos para a sua contextualização. Bom, o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo de grafos, né? Grafos são... o conceito de grafos é um conceito matemático, um conceito da ciência da computação também, que consiste em modelar problemas a partir de vértices, de objetos do mundo real que viram vértices, e conexões desses objetos que viram as arestas dos grafos. Esse é um problema do caminho mínimo a partir de uma única fonte. O que é esse problema? Vamos supor que aí tem um grafo. Temos esse grafo aqui. Vamos supor que esse grafo aqui, esse grafo S, é a nossa fonte, da onde a gente for sair. Então a gente quer achar o caminho mínimo de S para todos os outros vértices, né? Por exemplo, qual o caminho mínimo para esse? Aqui, aqui, vamos supor. Mas também existe esse caminho, mas não necessariamente ele é mínimo, entendeu? Esse é o problema que a gente está interessado em resolver. Aí um exemplo pode ser em que a gente quer saber o menor caminho entre uma cidade X e todas as outras cidades do estado. Vamos supor, aí tem aqui Caruaru, aí tem Recife, Garanhuns e várias outras cidades, né? Cidades aqui no meio, em que a gente passa, né? Isso aqui são as rodovias. Então, de Caruaru para Recife tem várias outras cidades. Caruaru para Garanhuns tem várias outras cidades e várias outras rotas. Não necessariamente só uma rota que chega de Caruaru a Garanhuns, mas sim pode ter outras rotas que podem chegar até Garanhuns. E o nosso propósito é saindo de Caruaru, aí a gente vai achar a menor distância para cada uma das cidades dos estados. Porque, por exemplo, vai que eu quero ir para Garanhuns, existem inúmeras rotas, mas aí dá para a gente ver qual é a menor rota, a rota que tem a menor distância, o menor caminho entre os dois grafos, né? Esse é o problema que a gente pode modelar usando grafos e usando o algoritmo de Dijkstra. Então, para o algoritmo de Dijkstra, é usado grafos com pesos. Pode ser usado grafos sem pesos, né? E todas as arestas teriam peso 1. Mas normalmente é usar grafos com pesos para te dar algum significado para a conexão entre os dois vértices, né? São pesos não negativos, porque é uma pré-condição do algoritmo. Com pesos negativos, às vezes ele funciona, mas tem casos específicos que ele não funciona. Então, no geral, são pesos não negativos. Ele pode ser direcionado ou não. E ele pode conter ciclos ou não. Aí vamos para o seu funcionamento. Aqui aí tem um pseudocódigo. Primeiramente, ele inicializa a partir da fonte inicial, cria um vetor vazio, cria uma fila de prioridade a partir dos vértices e executa o algoritmo, né? Vamos explicar o que é essa inicialização da fonte única. Ele vai pegar todos os vértices do grafo, né? Para cada vértice ele tem um atributo d e π associado, onde d é a distância de V até a fonte S e π é o predecessor de V em relação à fonte S. Por exemplo, vamos ver, tem S, X, V. De S até V tem esse caminho. O predecessor de V é X, então π seria X. Mas aqui a gente inicializa todas as distâncias com infinito, todos os predecessores com nulo, apenas a distância da fonte, S, aí a gente inicializa com zero, porque de S para chegar em S é zero,
e S não tem predecessor, então S também irá ficar com nulo. Aí a gente inicializa o conjunto S vazio, que será o nosso conjunto de solução. Uma fila de prioridade. Fila de prioridade, ele vai... normalmente uma fila de prioridade famosa, muito eficiente, é o heap de Fibonacci. É um conjunto linear que vai colocar todos os vértices do grafo e ele vai manipular esses vértices a partir dessa distância associada aos vértices. Por exemplo, Q vai ser igual a B, C, D, S. Todos esses têm distância infinita, mas esse tem distância zero. Então, no primeiro passo, que a gente faz extrair o mínimo, aí está extraindo o mínimo da distância, então ele vai extrair o S. Então, sempre o primeiro vértice a ser considerado no while é o vértice da origem, é o vértice da fonte, porque ele tem distância zero e todos os outros têm distância infinita. Daí aqui a gente vai extrair o vértice a ser analisado, vai unir ele no conjunto de solução, e para cada vértice adjacente desse conjunto, além de ser adjacente, a gente vai considerar os vértices adjacentes e que não estão, os vértices V, em que não estão em S. Porque se eles já estão em S, eles já foram considerados para o conjunto de solução, então não precisa mais visitar isso. E a função de relaxamento, que é uma função para otimizar o algoritmo, em que a gente vai modificar os pesos das arestas que foram inicialmente inicializadas com infinito. Aí a gente faz, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui o vértice U. Esse aqui é um vértice U, um vértice V1, um vértice V2, onde esse V vai assumir esses dois valores que são os adjacentes de U, que é esse U que a gente removeu daqui. Então, para cada vértice V1, a gente tem a distância de cada vértice, né? Aqui vamos supor que o U seja a fonte S, aqui seria 0. Aí aqui o V1 seria infinito, o V2 seria infinito, e tem um peso associado a essas arestas. O que o relaxamento faz? Ele verifica que se V de D, vamos por exemplo considerar que V é esse V1, V de D, que é infinito, é maior que o U de D, que é 0, mais o peso, que é 5, 0 mais 5, 5, é maior com certeza. Então ele atualiza o V de D, aqui, para U de D mais W de U de V. Ou seja, vai atualizar para 5 mais 0. O aqui vai deixar de ser infinito para 5. E o predecessor vai passar a ser U, ou seja, o predecessor de V1 é o U. A mesma coisa vai acontecer para o V2. Ou seja, o que isso nos diz é que V1 de D é 5, ou seja, sair de S para V1 tem peso 5. Aqui aí tem um funcionamento, né? Aí a gente começa com a fonte S, que tem peso 0. Extraiu lá da fila, sempre o S sai primeiro, e vai pegar os seus adjacentes. Pegou os adjacentes, que é o T e o 5, ambos estão como infinito, então vai passar pelo processo de relaxamento. O processo de relaxamento vai fazer 0 mais 10, aqui 0 mais 10 é menor que infinito, portanto atualiza esse valor para 0 mais 10. Mesma coisa aqui, 0 mais 5 é menor que infinito, atualiza esse valor para 0 mais 5, foi atualizado. Daí a gente vai lá na fila de prioridades Q e vai pegar o menor elemento. E o menor elemento é o Y, que tem peso 5 agora, já que o S já foi removido de lá. A partir do 5, a gente vai pegar os seus adjacentes, que é o T, X, C. A gente tem que, vamos lá, comparar com T. Aí vai fazer o processo de relaxamento no T. O peso, a distância de T é 10, ou seja, 10 é maior que, ele está fazendo uma pergunta, é maior que o peso de Y, 5, mais o peso da aresta, o peso do Y, né? A distância de Y, que é 5, mais o peso da aresta de Y e T, que é 3. Sim, isso é verdade. Portanto, se isso é verdade, a gente vai atualizar o valor de T para 5 mais 3, que é 8, que é o que está aqui nesse passo já.
Aí vai fazer o mesmo para x e y, ou x e z, como x e z são infinitos, né? O relaxamento aqui vai ficar 5, 9, 14, 5, 2, 7. E aí tu vai repetir esse processo até visitar todos os vértices do grafo a partir da origem. Ou seja, onde tem essa linha mais grossa aqui, foi o caminho em que foi usado para chegar em determinado vértice. Por exemplo, para chegar no vértice T, é recomendado ir de S para Y e de Y para T, porque você vai ter peso 8, do que aí sair de S para T direto, que vai ter peso 10. Ou seja, essas linhas grossas nos dizem qual a direção para tomar, que a solução teve, e também nos diz os V de D, para todo V em V de G, nos diz a distância de S até esse vértice, né? Qual o valor da distância. Pronto, agora a gente vai para a corretura do algoritmo. Esse aqui é o algoritmo, novamente, só para relembrar, né? E vamos para a corretura. A nossa pré-condição é que os grafos têm que ter pesos, têm que ser orientados, podem ou não ter ciclos e têm que ser conexos. E os pesos têm que ser não negativos. A gente vê aqui, e tem que existir uma função peso, uma função W, que ela mapeia para cada aresto IV, mapeia um peso, e esse peso não pode ser negativo, que já é uma pré-condição do próprio algoritmo que a gente viu no começo da apresentação. E o vértice da origem S tem que ser um vértice que pertence aos vértices do grafo, né? Porque a gente tem que partir de algum vértice que exista no grafo. E a nossa pós-condição é que irá ser retornado o conjunto S com os vértices de menores distância até a origem. O conjunto S vai ser todos os vértices alcançáveis a partir da origem, por exemplo, vai ter S, A, V, B. Todos esses vértices são alcançados a partir da origem, eles vão estar em S, e a cada vértice vai ter associado a sua distância, que é o ponto D, o atributo D, que nos diz a distância desse vértice até a origem, as menores distâncias desse vértice até a origem, né? Vamos para a nossa invariante. A nossa invariante nos diz que no começo de cada iteração do while, a gente vai ter que o V de D, V é um vértice qualquer, é igual ao dist de SV. Esse dist a gente vai interpretar como sendo a menor distância entre S e V. Porque a gente sabe que S e V podem ter vários caminhos, não necessariamente as distâncias entre eles vão ser os menores, mas o dist de SV realmente tem que ser o menor caminho, a menor distância entre S e V. Isso para cada vértice em S. E também a gente vê que é suficiente mostrar que quando U é adicionado a S, ou seja, nesse passo do algoritmo aqui, quando U é adicionado a S, U não vai ser mais visitado, porque U já saiu daqui, U não está mais na fila de prioridade. Portanto, ele não vai ser mais visitado. E quando a gente percorre os adjacentes, a gente percorre os adjacentes que não estão mais em S. Portanto, quando o elemento é adicionado a S, ele não é mais visitado. Então, a gente consegue provar que quando o elemento é adicionado em S, a sua distância já é mínima. Ou seja, a sua distância já é dist de SU, já é mínima comparada a S. Pois U não será mais acessado, né? Portanto, o de D não será mais alterado pelo aquele processo de relaxamento. E também, isso aqui eu botei como parte da invariante, mas é só uma propriedade para a gente lembrar, que vai ser útil para a prova, na parte da manutenção, que é o nosso passo de indução, em que V de D sempre vai ser menor que o dist de S, V. Porque V de D ele sempre vai guardando as distâncias de S até V
as distâncias não necessariamente sendo a distância mínima, portanto, ele sempre vai ser maior ou igual que o dist de SV. Porque durante o algoritmo, normalmente ele vai ser igual, mas no momento em que ele é adicionado a S, aqui, ele já vai ter sua distância mínima, ou seja, V de D vai ser igual a dist de SV. Agora vamos para a nossa inicialização, que é o caso base. A inicialização nos diz que S é vazio, portanto, nenhum vértice ainda foi alcançado e a invariante se mantém. Aí tu pode ver aqui no algoritmo. Não entrou no while ainda, portanto S é vazio. E a invariante se mantém, pois para cada elemento de S, a gente tem que essas propriedades se mantêm. E como S é vazio, então ela se mantém. E também temos isso aqui, que o Q é sempre todos os vértices, menos os que já foram adicionados. Porque para adicionar em S não tem que remover de Q, então isso também é verdade. Vamos para a nossa manutenção. A gente quer mostrar que em cada iteração, o de D é igual a dist de SU, ou seja, o de D é a menor distância entre S e U, a distância do menor caminho, né? Entre S e U. Aí, para isso, a gente vai usar a contradição. Por exemplo, vamos supor que U seja o primeiro vértice adicionado em S, tal que a distância de U.D, que é a distância de U até S, não é uma distância mínima. Ou seja, a gente vai provar por contradição, porque a gente disse que a nossa variante, sempre que é adicionada ao S, o U.D é igual à distância mínima, mas aqui a gente vai provar por contradição, porque fica mais simples. Bom, sendo assim, a gente deve focar nossa atenção na situação do começo da iteração do while, onde o U é adicionado em S, e a partir desse momento em que U é adicionado em S, a gente pode encontrar que ao assumir isso aqui, que U é diferente de D, a gente vai chegar numa contradição, porque isso realmente não é verdade, né? Bom, inicialmente a gente tem que U é diferente de S, vamos assumir isso aqui, porque S é o primeiro elemento, né, do vetor, e se U fosse igual a S, então a distância de S para o próprio S é igual a zero, que é igual a S de D, que foi iniciado lá no coisa. Então isso foi iniciado na função de inicialização do algoritmo, né? Então isso não nos interessa, a gente vai apenas assumir que o U é o primeiro elemento, U é o primeiro elemento adicionado a S, sendo diferente do Szinho, que é a fonte, em que isso acontece aqui, né? Que U de D é diferente de dist. Bom, aí como U de U é diferente de S, a gente tem que S é diferente de vazio, né? Porque se U é diferente de S, quer dizer que S já foi adicionado, porque S é o primeiro elemento a ser adicionado ao Szão. Então o conjunto Szão não é vazio. Logo, depois que U é adicionado a S, aí a gente vai verificar que deve existir pelo menos um caminho entre S e U, pois se não existir um caminho entre S e U, a gente teria que U.D seria igual à distância mínima de S e U, que seria igual ao infinito, se a gente assumir que não existe nenhum caminho entre S e U, o que também iria contra nossas pré-condições, né, do algoritmo, porque a gente disse que o grafo é conexo. Se é conexo, então deve existir um caminho entre S e U. Aí o que vai contradizer nossa suposição. Ou seja, até o momento ele está supondo que o ponto D é menor, é diferente de dist, e está dizendo que existe um caminho entre
S e U. Aí, portanto, existe um menor caminho P entre S e U, que foi o que a gente falou no slide anterior. E que antes de U ser adicionado a S, o caminho P conecta o vértice S em S a um vértice U em V menos S. O que isso quer dizer? Eu acho que tem uma imagem aqui para explicar? Tem. Pronto. O que isso quer dizer, né? Vamos verificar por essa imagem. Aí tem que, antes de U ser adicionado a S, se U não foi adicionado a S, vamos fazer aqui. Tudo isso é o conjunto V, isso é o conjunto S, e a parte que não está aqui dentro é o conjunto V menos S, que é a fila de prioridade. Ou seja, se U não foi adicionado a S ainda, então 1 pertence ao conjunto V menos S, e a gente disse que existe um caminho P entre S e U. Ou seja, existe um caminho P que conecta S, que está em S, a U, que está em V menos S. Pronto. Dado isso, a gente volta aqui. Tem essa verdade, né, que existe esse caminho. E também a gente faz essas suposições, que existe um vértice Y, que é o primeiro vértice que está nesse caminho P, que a gente disse que existe, e que está em V menos S, que seria esse aqui. Existe um vértice Y, que está em V menos S, né? Se não está em S, está em V menos S. E ele é o primeiro vértice desse caminho. E existe um vértice X que está em S, e X é predecessor de Y, que é esse caso aqui. Aí tem S que está em S, X que está em S, Y que está em V menos S e U que está em V menos S. Aí está considerando essa situação e X é predecessor de Y e tudo isso é o caminho P. Logo, se isso existe, a gente pode quebrar esse caminho P, que seria esse caminho gigante, em dois caminhos, P1 e P2, onde o caminho P1 conecta dois vértices no conjunto S e o caminho P2 com o subcaminho, né? P1 e P2, onde P2 conecta dois vértices no conjunto V menos S. Agora vamos supor que a distância de Y até D é a menor distância entre S e Y. Ou seja, a gente está supondo aqui que Y.D é essa distância de S até Y, que é a menor distância. Feito isso, a gente também tem que x.d é igual à menor distância entre S e X, porque a gente já viu que x está destinado em S. Portanto, como a gente disse na nossa invariante, e a gente assumiu como hipótese, sempre que um vértice é adicionado a S, aí tem que a distância desse vértice já é a distância mínima, portanto, x.d já é a menor distância entre S e X. E quando a gente está lá no while, né, um dos últimos passos do while é que a aresta XY é relaxada. Essa aresta XY é relaxada. Se essa aresta XY ela é relaxada, a gente tem que essa nossa suposição ela é verdadeira. Por quê? A gente tem que esse caminho é o menor caminho entre S e X. Portanto, ele é diste de X e S. Para chegar em Y, só existe esse caminho. Se só existe esse caminho e a aresta já foi relaxada, então a distância de Y é a menor distância até S. Portanto, nossa suposição é verdadeira. Aí agora a gente vai para a parte final da nossa manutenção, em que diz que como o Y aparece antes de U, naquela figura, né, que a gente viu, aparece antes de U no caminho P, e os pesos das arestas são não negativos,
temos que isso aqui acontece. Por quê? Vamos voltar para aqui. A gente viu que y está aqui. E u só está depois de y. E os pesos são não negativos, que é uma pré-condição do nosso algoritmo. Portanto, necessariamente a gente tem que dist de y até s é menor ou igual que a dist de u até s. Visto que esse aqui vem antes. Mesmo que o peso aqui fosse zero, seria considerado porque seria igual, né? Pronto. Aí, dito isso, aí a gente vem para essa equação aqui. Aí a gente tem que y.d é igual à menor distância entre s e y. Por quê? Por causa dessa suposição, que a gente já conseguiu provar, por causa que a leste é relaxada. E a gente tem que a distância de SY é menor ou igual que a distância de SU. E a gente tem que a distância de SU é menor ou igual que o ponto D, pela nossa propriedade do limite superior, foi aquilo que eu mostrei lá, que necessariamente o ponto D é menor ou igual que dist de SU para todo momento do algoritmo. Aí a gente tem que também que os vértices U e Y pertencem a V menos S, ou seja, nenhum dos vértices estão em S ainda. E a gente tem que essa condição aqui está assumindo essa condição. E a gente tem que os vértices U e Y estão em V menos S. Mas, como U foi escolhido primeiro que Y, quando a gente remove, quando a gente extrai o elemento mínimo da fila de prioridade, quando a gente fez essa extração, o elemento U veio primeiro, não foi o elemento Y. Se o elemento U veio primeiro, então a distância de U é necessariamente menor que a distância de Y. Se a distância de U é menor ou igual que a distância aqui de Y, visto que U saiu primeiro da lista de prioridades do que Y, a gente tem que essa inequação, na verdade, é apenas uma equação, visto que y de d é igual à menor distância de S para y, por causa daquela nossa suposição dos slides anteriores, mas aqui não seria uma inequação, na verdade seria uma igualdade, visto que o ponto D a gente está assumindo necessariamente que é menor ou igual que o y.d. Mas aqui a gente assumiu que y.d é maior ou igual que o ponto D. Por causa dessas inequações, a única coisa que pode ser verdade é a igualdade. Por isso, a gente tem que y.d é igual à menor distância de S até y, que é igual à menor distância de S até u, que é igual à distância de u até d. Então, como isso aqui é verdade, a gente tem, necessariamente, que a distância de u de d é a menor distância entre S e u, entrando em contradição com a nossa suposição que dizia que u de d é diferente da menor distância entre S e u. Portanto, a gente pode concluir que sempre que u for adicionado a S, para qualquer vértice que seja u, ele sempre vai ter a sua distância minimizada para cada iteração. Agora a gente pode vir para a finalização, que a finalização ocorre quando o while termina, e o while só termina quando Q é igual a vazio. E Q sendo igual a vazio, como a gente viu que Q é igual a V menos S, tá daqui, será uma das nossas invariantes, a gente tem que S é necessariamente V para que Q seja vazio. E se S é necessariamente V, S conseguiu alcançar todos os vértices do grafo, visto que é um grafo conectado, e para cada vértice do grafo, a gente tem que U de D representa a menor distância entre S e U. E com isso a gente consegue provar que o algoritmo de Dijkstra sempre consegue encontrar a menor distância para cada vértice do grafo em relação a um vértice fonte, né, a um vértice S. Essas aqui foram as minhas referências. Aqui eu usei as referências que é o livro de Corme. Lá no livro de Corme ele explica o algoritmo de Dijkstra e também explica a corretude.
E é isso. Esse foi o seminário sobre o algoritmo de Dijkstra para a disciplina de projeto e análise de algoritmo. Espero que tenham gostado e até mais.